Fala galera, beleza? Estamos iniciando agora um novo módulo, certo? Estamos entrando no módulo de macroeconomia, certo? A matéria que eu estou te passando, iniciando a partir de agora, já são matérias que dizem respeito à macroeconomia. Tem alguns alunos que estão começando comigo desde uma parte introdutória de economia, desde uma parte lá de microeconomia, e aí estão seguindo o curso comigo naturalmente, sem problema algum. E tem gente que está provavelmente chegando agora, né? Chegando por agora no curso. É um prazer estar com você, tá? Um prazer estar com todos vocês, quem está comigo antes e quem está chegando agora, sem problema algum, tá? Esse é o módulo de macroeconomia. A gente vai marcar algumas aulas aqui, nós vamos pegar alguns encontros, alguns bloquinhos para estudar essa parte da matéria. Tem certos editais de economia que vão falar expressamente macroeconomia e depois destrinchar alguns tópicos. Tem alguns editais que não, que eles vão falar a respeito de vários tópicos que estão dentro desse curso e aí eu vou selecionar para você quais que você deve assistir, normalmente, tranquilo, sem problema nenhum. E ainda tem editais que vão falar de economia do setor público, de atuação do Estado na economia, tudo isso acaba passando por macroeconomia, porque o Estado, o governo, ele faz parte desse conceito que é a macroeconomia. Vamos ver o que é isso primeiro, né? Como que é a macroeconomia e o que ela se diferencia da microeconomia, que é um outro módulo que a gente está gravando aqui, que dependendo do caso, dependendo do seu edital, você vai pegar também. Vem cá, vamos lá. Vamos iniciar o nosso papo aqui. Primeira coisa, o que é a macroeconomia? Pegar alguns conceitos iniciais para nós. Primeiro de tudo, a macroeconomia é o estudo, a gente aqui vai estudar os agregados econômicos. Vamos botar assim, ó. Macroeconomia é o estudo dos agregados econômicos. Estou apanhando aqui para minha régua, né? Vamos lá. É o estudo dos agregados econômicos. O que é um agregado, gente? Um agregado, ele é como se fosse, lá na matemática, lá no raciocínio lógico, é como se ele fosse um conjunto. Um conjunto que reúne várias pessoas, vários agentes, em torno de um critério específico. Como assim? Vamos pegar, por exemplo, a situação de desemprego, a taxa de desemprego da economia brasileira. A taxa de desemprego da economia brasileira suponha estar em 12%. Certo? 12% dos empregados em idade economicamente ativa, procurando emprego, 12% das pessoas que estão procurando emprego em idade economicamente ativa estão desempregadas. Esse número de desemprego, ele é um número micro ou um número macro? É um número macro. Perceba, eu não estou interessado na vida de uma pessoa especificamente. Eu ou o Elton, por exemplo, que está aqui me gravando. Não sei. Eu não sei, por exemplo, eu não estou interessado, o governo, se eu fosse olhar o número de desemprego, o governo inteiro, ele não estaria nem aí para a situação particular do Fábio ou para a situação particular do Elton. A gente podia estar empregado ou podia estar desempregado, podia estar procurando emprego ou podia estar fora do mercado de trabalho, não tem problema algum. Eu não estou me importando com uma pessoa apenas, eu estou pegando e juntando todas as pessoas do país inteiro que estão em idade de trabalhar e calculando quantas estão desempregadas. Essa taxa de desemprego, gente, é um número que diz respeito a toda a economia. É como se eu agregasse todos os trabalhadores, juntasse todos eles. Ó, qual é o critério para eu juntar? A pessoa ser um trabalhador em idade economicamente ativa. Pronto, juntei todo mundo. Isso é um agregado que se chama total de trabalhadores. E aí dentro desse agregado eu vejo quantos estão empregados ou quantos estão desempregados. Essa é a lógica bem simples, bem básica, bem tranquila de como que a gente vai analisar, tá bom? Por exemplo, eu estou preocupado com o gasto de um consumidor especificamente? Por exemplo, eu vou sair daqui, eu vou ali no Carrefour, no Extra, sei lá, comprar, né, que são mercados aqui de Brasília, né, mercados grandes, até boa parte do país você vai conhecer. Vou ali no Carrefour, no Extra, comprar alguma coisa, vou comprar um salgadinho para mim, para eu lanchar. Gente, se eu compro um salgadinho para eu lanchar,
O governo não está nem um pouco interessado com o comportamento de uma pessoa que sai para comprar um salgadinho para lanchar. Não. O que ela quer é o seguinte, é juntar todos os consumidores da economia, todo mundo que consome, todo mundo que compra produtos por aí, e calcular o consumo global. Todas as famílias da economia, todas juntas, todos unidos, estão gastando quanto? Isso é um agregado, tá bom? Essa é a diferença de preocupação da microeconomia para a macroeconomia. A microeconomia estuda o comportamento micro, o comportamento de quem é pequeno. Quem é pequeno na economia? Eu e você somos pequenos, né? Micro é pequeno, significa pequeno, né? Microscópio é um aparelho que serve para ver coisas pequenas. Micro-organismos são organismos pequenos, não é? Então, a microeconomia, ela bota um zoom naquele camarada que é pequeno. Se você é pequenininho na economia, tudo bem. Você vai trabalhar ali, por exemplo, você vai para o trabalho, depois você vai para o mercado comprar alguma coisa e tal, você vai ter um comportamento como consumidor. Se você abrir uma firma, você vai ter um comportamento como produtor, a sua escolha da firma, tudo mais. Show de bola! Aí é microeconomia. Agora, se eu estiver me preocupando com o desempenho da economia toda, todo mundo, todos os que estão empregados, o consumo global, o investimento total da economia, taxa de juros, taxa de câmbio, todos esses números grandões, gente, quem lida com eles é a macroeconomia, porque são números que dizem respeito à vida de todos. Fechado? Essa é a nossa ideia principal nesse momento. É ver como que essas variáveis vão se comportar dentro de uma economia. Vamos lá. Então, é o estudo dos agregados econômicos. E esse estudo dos agregados, gente, eu vou estudar como que o governo fará... eu vou estudar também a atuação do Estado na economia, tá? A atuação do Estado na economia vai ser boa parte do que a gente vai estudar no curso de macro. Boa parte do que a gente vai estudar é a atuação do governo aqui. E aí, o nosso curso, ele se divide basicamente no seguinte. Para eu atuar, eu preciso primeiro, suponha que você é o ministro da Fazenda, você é o presidente da República. Suponha que você é uma grande autoridade fazendária do país. Se você é uma grande autoridade fazendária, você faz um discurso, pega um discurso de um político, um discurso do Temer, da Dilma, do Lula, seja quem for, pega um discurso de um político. O político, quando ele vai falar de economia, ele fala do seu Zé da padaria? Não. Ele fala do Fábio que está dando aula de economia no domingo? Não. Ele fala do Elton que está gravando aqui num domingão à tarde, aqui perdendo o domingão do Faustão para gravar, gente? Não. Ele não fala de pessoas específicas, ele fala de grandes números da economia, certo? Um político, quando faz um discurso, ele vai falar assim, olha, nós vamos perseguir uma taxa de desemprego baixa, nós vamos querer, por exemplo, aumentar o consumo na economia, aumentar a renda do brasileiro. Agora, peraí, aumentar a renda do brasileiro significa aumentar a renda do Fábio necessariamente? Claro que não. Ok? Aumentar a renda do brasileiro é aumentar a renda média. Se eu fizer um agregado, se eu juntar a renda de todas as pessoas do Brasil inteiro, eu quero aumentar a renda das pessoas. Olha, ou então nós vamos mexer na taxa de juros, nós queremos baixar os juros. Nós queremos, por exemplo, deixar o dólar mais barato ou o dólar mais caro, mexer na taxa de câmbio. Isso tudo são discursos que dizem respeito à macroeconomia e à forma como que o Estado vai se meter na economia. Tá bom? Então, o Estado, ele vai se meter na economia por meio de políticas econômicas. Legal? Volta para cá. Então, como que eu vou fazer as minhas políticas econômicas? Mas antes de eu entrar nas políticas econômicas, e essas políticas aqui podem ser das mais variadas possível, eu preciso, antes de saber como que eu vou atuar na economia, como que eu vou fazer essas políticas, eu preciso também saber como que eu obtenho os dados principais, ou os principais dados da economia. Os principais dados. E aí a gente entra dentro de uma matéria, que vai ser a primeira que a gente vai abordar a partir de agora, que são as nossas contas nacionais, tá bom? Contas nacionais. E aí depois a gente vai seguir dentro de outras coisas aqui, tá? A gente vai estudar não só contas nacionais, vamos botar assim, ó, de uma forma mais ampla, nós vamos estudar a contabilidade social.
Ou seja, como que eu obtenho esses dados de uma economia? Eu quero saber como que está o desemprego, eu quero saber como que está o consumo, como que está o investimento, como que está a renda do brasileiro. Todos esses dados que saem no jornal, às vezes o PIB, né, a produção de uma economia, tudo isso é objeto da contabilidade social. Mas aí muito cuidado com uma coisa, gente. Aqui, apesar do nome ser contabilidade social, a gente não estuda isso dentro de uma matéria de contabilidade. A contabilidade nada tem a ver com isso, porque a contabilidade, ela lida com os registros dos atos e fatos de pessoas micro, de pessoas pequenas, certo? A contabilidade de uma empresa, a contabilidade de uma pessoa, aí é objeto da contabilidade. Mas essa contabilidade social, que é as contas de um país inteiro, de todo um país, aí quem faz é a gente aqui. Nós vamos estudar em economia. Fechado? Essa é a ideia. Ah, Fábio, e se eu for fazer a contabilidade do governo? Aí do governo tem uma interseção. Às vezes, algumas coisas nós vamos ver aqui em economia, que é como se fosse os aspectos mais econômicos da coisa. E tem os aspectos também da execução do orçamento. Aí você vê nas matérias de orçamento, de AFO, né, Administração Financeira Orçamentária e etc. Tem até uns pedacinhos que a gente vai ver que são bem comuns com AFO, tá? A gente às vezes até repete uma matéria ou outra com relação a AFO, porque chega muito perto uma matéria da outra. Fechado? Essa é a ideia por enquanto. Volta. Então, eu vou estudar esses principais dados primeiro. Eu preciso desses principais dados. E aí a gente tem que ter claro o seguinte, gente. Além disso, nós vamos trabalhar agora numa economia com alguns agentes. Com alguns agentes aqui. E isso difere um pouco do meu estudo lá da microeconomia. Na microeconomia, eu estudava essencialmente o comportamento das famílias, ou seja, o nosso comportamento, né, no dia a dia, quando a gente vai no mercado comprar alguma coisa, e o comportamento das firmas. Boa parte do curso a gente estuda famílias e firmas, tá? Mas agora não. Agora nós vamos estudar, além de famílias e firmas, nós vamos estudar também famílias e firmas, tá? Nós vamos também estudar o governo, o papel do governo, e o resto do mundo, tá? Governo e o resto do mundo. Por padrão, a partir de agora, nós não vamos ter mais dois agentes apenas, famílias e firmas. Nós vamos ter governo junto e vamos ter o resto do mundo junto. E vamos ver como é que eles vão se coordenar, como é que vai estar um junto com o outro, o que vai acontecer ali de interação entre esses agentes. Tá legal? Volta. Além disso, gente, nós vamos estudar essas políticas econômicas e como que o governo vai atuar na economia. E aí, essa atuação da economia, ela vai surgir com alguns objetivos. Tá? Vamos botar esses objetivos mais para baixo aqui um pouquinho. Essa atuação da economia, ela vai surgir com alguns objetivos. E esses objetivos, eles podem ser dos mais diferentes possíveis. Eles podem ser objetivos que são dos mais diferentes que um político pode querer, tá? Por exemplo, um político, ele pode querer fazer alguma política econômica, alguma política dentro da economia, com o objetivo de crescimento, por exemplo. Eu quero botar o país para crescer. Tranquilo. Pode ser um objetivo de crescimento. Pode ser, por exemplo, também um objetivo de estabilidade. Eu quero estabilizar minha economia, quero números estáveis, números estacionados. Quero estabilizar a renda do cidadão, eu quero estabilizar a taxa de juros, quero estabilizar a taxa de desemprego, quero estabilizar várias coisas. Eu também posso ter esse objetivo da estabilidade. Mais alguns objetivos, volta. Além disso, eu posso ter como objetivo aqui, além do crescimento, além da estabilidade, eu posso ter como objetivo, por exemplo, a equidade. O que é equidade? Eu ter uma condição de vida mais igual entre os cidadãos, tá bom? Bem tranquilo. É eu ter, por exemplo, uma distribuição de renda mais igual, eu ter condições de vida mais iguais entre os mais ricos e os mais pobres. Além da equidade, você tem crescimento, estabilidade, equidade, eficiência. Também posso buscar eficiência nos mercados.
O que é eficiência? Eu vou buscar uma situação com um uso melhor de recursos. Eu usar melhor os recursos escassos que eu tenho na economia, né? Os recursos faltam. Então, como que eu vou usar esses recursos de uma melhor forma? Como que eu vou empregar melhor os meus recursos? Como que eu vou ter pessoas, né, empregadas, trabalhando, produzindo, entregando um valor para a economia? Isso é eficiência. Eu vou buscar a eficiência nesse caso. Volta. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Além disso, a gente pode saber o seguinte, que os objetivos dentro da macroeconomia, eles são objetivos que podem ser conflitantes, tá bom? Podem ser. Podem ser conflitantes, ou seja, são objetivos que podem se confrontar em um determinado momento. Você faz uma política, por exemplo, alguma coisa econômica, o governo anuncia um programa de governo, alguma coisa, pode ser com um objetivo, melhorando um objetivo, mas pode ser piorando o outro, não tem problema algum, tá certo? A gente vai ver que determinadas medidas econômicas, elas pioram uma coisa, mas por outro lado elas pioram outras. Sempre há um custo-benefício, sempre há um trade-off, você ganha de um lado, mas você perde do outro. Isso é totalmente normal dentro de macroeconomia. Não tem uma receita de bolo, uma coisa assim, padrão que todo mundo deve fazer que vai dar certo. Não. Aqui a gente tem várias medidas econômicas que eu vou mostrar para você que você vai garantir uma coisa boa, mas você também vai ter que conviver com alguma coisa ruim. Vai ter algum problema também, tá legal? Então veja aqui, por exemplo, se a gente está lançando, se o governo está soltando um programa, por exemplo, como o Bolsa Família. Bolsa Família é bem útil, né? Totalmente, um programa que funcionou muito bem aí nos últimos anos, para você focalizar naquelas pessoas que estão mais pobres e você entregar alguma renda na mão daquelas pessoas que estão sofrendo mais com a perda da sua renda. Bom demais. Vamos lá. Você consegue entregar, por exemplo, uma renda para as pessoas e melhorar a equidade da economia, certo? Você melhora a equidade, nesse caso. Pessoas com mais acesso à renda, podendo utilizar, gastar, viver com uma vida mais digna um pouco. Ok. Agora, por exemplo, se você usa esse dinheiro para distribuir a renda, mas, suponha, não usa essa grana para melhorar o contexto ali onde a pessoa vive, no município. Não tem muito o que ela fazer, não tem muito onde ela trabalhar, não tem muito onde ela empreender, onde ela crescer, onde ela criar um negócio, sei lá, para fazer alguma coisa. Não tem. Não tem jeito. O cara vai pegar esse dinheiro e vai simplesmente gastar só para sobreviver. Você percebe que, por exemplo, eu posso estar melhorando a equidade, mas eu vou piorar a questão de crescimento. Porque a economia não vai crescer. Nesse caso, ela não vai crescer, ela não vai melhorar, não vai gerar coisa nova. O cara não vai produzir coisa nova, ele simplesmente vai gastar o dinheiro. Só isso. Ok? Então, esse é um exemplo que pode ser que eu melhore a equidade, mas eu não vou melhorar crescimento. Ou pode ser até que eu piore a eficiência da economia. Tinha gente que estava, às vezes, trabalhando, estava produzindo alguma coisa, estava querendo produzir, mas depois não. Eu estou tendo acesso a uma bolsa, alguma coisa e tal, vou ficar mais quietinho, vou ficar mais em casa, vou ficar mais de boa. Então, às vezes, o cara vai até... Estava empregado, mas não quer mais estar empregado. Não quer mais empregar, não quer mais fazer nada e tal. Piora-se a eficiência. Eu só estou dando um exemplo hipotético que, por exemplo, uma medida econômica, ela pode melhorar uma coisa, mas pode piorar outras. Isso é que eu quero que você esteja claro na sua vida a partir de agora, tá bom? Volta para cá. Além disso, gente, na macroeconomia, então, nós vamos estudar a partir de agora como que esse Estado vai atuar e como que ele vai fazer essas políticas econômicas. E aí, a primeira coisa que nós vamos estudar, a partir de agora, vai ser a contabilidade social, tá? Como que eu vou obter esses dados? E o que é que a contabilidade social vai estudar? Vamos lá. Contabilidade social. A contabilidade social, pessoal, ela na verdade vai medir os principais números de uma economia. Principais números de uma economia. Tá? Como eu vou medir esses números, aí a gente vai estudar separadamente.
A contabilidade social ela vai se dividir em 3 pedaços, 3 partes principais. A primeira delas é as contas nacionais. Nós vamos medir as contas nacionais. Depois, nós vamos entrar no nosso balanço de pagamentos. Tá? Balanço de pagamentos. E terceiro, nós vamos ver depois as nossas estatísticas de finanças públicas. Nossas estatísticas de finanças públicas. Tá legal? Isso vai se dividir em 3 grandes matérias, 3 grandes temas que nós vamos estudar, tá bom? Vamos pegar uma diferença básica entre esses 3. Nas contas nacionais, a gente vai estudar basicamente a atividade econômica, tá bom? Como que um país vai realizar, vai concentrar os seus esforços, como que vai ser o desempenho da atividade econômica, tá legal? Então, se você for escrever aqui um conceito do que as contas nacionais medem, elas medem a atividade econômica. Ok? No balanço de pagamentos, eu não meço necessariamente a atividade econômica. Vou medir algumas coisas que têm a ver com a atividade econômica. Mas boa parte do que eu meço no balanço de pagamentos são as relações com o exterior. É a minha relação com o exterior, com o resto do mundo. Então, toda a grana que vai entrar no país, que vai sair do país, a grana, por exemplo, eventualmente, que você vai ganhar, que você vai receber como doação, você vai receber como remuneração de uma empresa brasileira que está trabalhando lá fora. Você vai, por exemplo, enviar um dinheiro em empréstimo para um país que está precisando. Sei lá, ou você vai enviar um produto que você exportou, você envia esse produto, vai receber um dinheiro de exportação, recebe um produto de importação, manda grana lá para fora. Todas essas transações com o resto do mundo, elas vão ser congregadas no balanço de pagamentos. Tá legal? Volta. E em terceiro lugar, as estatísticas de finanças públicas, como já diz o nome, são as finanças públicas, as finanças do governo. Então, são contas do desempenho. São contas que vão medir o desempenho do governo. Tá, beleza? As finanças do governo. E aí, galera, as contas nacionais, por medirem a atividade econômica, elas medem os números maiores. Elas medem, por exemplo, o PIB, certo? PIB, produção, Produto Interno Bruto, é a produção total no Brasil, num país, em um determinado período de tempo, produção total de bens finais, nós vamos ver isso aí, em um país em um determinado período de tempo, ela é medida nas contas nacionais. Todos esses números de, por exemplo, produção total de um setor, produção total do setor primário, do setor secundário, do setor terciário, certo? A renda total da economia, o investimento numa economia, todos esses números grandes que dizem respeito a toda a atividade econômica, toda a produção de um país, nós vamos medir nas contas nacionais. E quem é que mede isso aí? Quem mede é o IBGE, tá bom? O IBGE é o órgão principal que vai realizar a medição das contas nacionais no Brasil. É claro que ele pega número de diversas fontes diferentes, né? Pega número do Ministério da Fazenda, pega número de todos os outros ministérios, pega número da presidência, número de um monte de coisa ele vai pegar para descobrir esses números globais. Mas é ele que divulga. Vamos anotar isso aqui. Vamos anotar os órgãos que tem a ver com cada um desses sistemas aqui, dessas subdivisões do sistema de contas nacionais brasileiro. Tá? No caso brasileiro, o que vai acontecer? Nós temos que alguns órgãos estão envolvidos. Alguns órgãos são responsáveis por divulgações aqui dentro
desses subsistemas da contabilidade social. O órgão principal envolvido com as contas nacionais é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que publica anualmente esses dados de contas nacionais, tá? No balanço de pagamentos, não. Quem publica esses dados são o Banco Central. O Banco Central, por ele ser o gestor do sistema de pagamentos do Brasil, ele sabe exatamente o dinheiro que está entrando e que está saindo do país. Ele controla isso, né? Esse dinheiro que sai, esse dinheiro que entra. Então, esses volumes financeiros, esses volumes de aumento, de diminuição de dívida, por exemplo, né? Você pega um endividamento lá fora, se um ente lá de fora pega um endividamento com uma instituição daqui, isso tudo o Banco Central que pega, tá? E, por outro lado, o fluxo de mercadorias, bens que saem, que entram, serviços que entram, que saem do país, esses fluxos são captados pelo MDIC, pelo Ministério de Indústria e Comércio Exterior, tá? Ministério do Comércio Exterior. Volta para cá. Então, Bacen e MDIC que vão divulgar, tá bom? Os boletins que tem a ver com balanço de pagamentos, tá? De entrada e de saída de mercadorias, entrada e saída de recursos. E as estatísticas de finanças públicas, quem mede esses resultados do governo é essencialmente a STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, e o Banco Central, tá? A STN e o Banco Central. A gente vai depois ver detalhadamente as diferenças entre as divulgações do Tesouro Nacional e as divulgações do Banco Central, tá bom? São algumas diferenças básicas, mas que a gente tem que entrar mais no detalhe para diferenciar elas direitinho. Outra coisa importante para você ver é a seguinte: existem normas internacionais para você compilar contas nacionais, para você mostrar balanço de pagamentos, para você mostrar as estatísticas de finanças públicas, tá? Essas normas internacionais, são manuais, tá bom? São manuais que você tem, internacionalmente falando, que vão dar regras para eu compilar esses números. O manual internacional que dá a regra de contas nacionais para os países é o SNA. O SNA é um manual que chama System of National Accounts, SNA, Sistema de Contas Nacionais, tá bom? Esse manual SNA, ele foi produzido pela ONU, tá bom? E são regras básicas para todos os países seguirem ao apresentar esses principais agregados da economia, ao apresentar esses principais números. Volta para cá. O SNA, ele foi produzido pela ONU, tá bom? A ONU que fez essa produção dessas regras básicas internacionais de como que os países devem apresentar as suas contas nacionais, tá? O balanço de pagamentos tem um manual chamado BPM, Balance of Payments Manual, né? Manual de balanço de pagamentos em inglês. Esse manual BPM, ele foi produzido pelo FMI, tá bom? E ele dá as regras gerais de como que os países no mundo devem apresentar os seus balanços de pagamentos, ou seja, esses relatórios de relação com o resto do mundo. E o Manual Internacional de Estatística de Finanças Públicas se chama GFSM, que é Government Finance Statistics Manual, ou seja, Manual de Estatísticas de Finanças do Governo ou Estatísticas de Finanças Públicas, tá? O GFSM também é produzido pelo FMI. Isso é importante você saber, assim, não é importante você saber o nome especificamente do manual, tá? Isso é muito raro de ser cobrado. Agora, é importante você saber que existem normas internacionais e que elas devem ser seguidas, tá bom? E o Brasil, isso acontece em várias matérias, né, gente? Na contabilidade, por exemplo, tem normas internacionais de contabilidade. Se você já estudou isso, você sabe que tem. Tem lá as IPSAS, por exemplo. As normas internacionais de contabilidade, os países estão buscando ainda seguir essas normas. Não significa que ele ainda conseguiu seguir todas ou conseguiu seguir menos do que todas. Depende do caso, depende de cada país, tá bom? É a mesma coisa aqui. Essas normas existem. O Brasil segue todas? Não, eu te digo categoricamente que não. Mas o Brasil está buscando seguir, está buscando aprimorar os seus relatórios estatísticos para mostrar cada vez mais aquilo que está nas regras internacionais, tá bom? Tanto para contas nacionais, quanto para balanço de pagamentos, quanto para estatística de finanças públicas. Beleza? Então essa é a ideia. É importante você saber que há um manual para cada uma das coisas, há regras, e quem que produz? Basicamente, ONU e FMI, né? A ONU produziu o manual das contas nacionais e o FMI produziu os outros dois manuais. Nenhum dos dois é dono inteiro das regras.
porque as regras são meio que conjuntas, né? A ONA produziu uma parte e o FMI produziu a outra parte. Fechado? Então, daqui a pouco a gente continua seguindo esse papo, conversando um pouquinho mais sobre contas nacionais. Fica por aí. Um abraço. Até já.